Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te pedir, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado das postagens que são feitas diariamente. Deixe o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário na pregação de hoje e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. O Evangelho de hoje, para mim, ele é também muito especial, porque ele fala de missão, ele fala do envio. E é muito importante todos nós entendermos isso. Todos nós batizados somos enviados para evangelizar. E enquanto Jesus esteve aqui na terra, depois de escolher os 12 discípulos, aqueles que ficariam mais próximos dele, Jesus, ele vai tomar uma outra ação de escolher mais 72 e de enviá-los de 2 a 2 nos lugares que o próprio Jesus devia ir. E eu gosto muito de refletir sobre isso, porque Jesus nos envia aonde ele devia ir. Então, quando Jesus nos envia, ele está nos enviando em seu nome. E nos lugares que nós somos enviados, como os 72 também tiveram essa missão de ser a voz de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, de ser o próprio Senhor ali presente através dos discípulos. Aqueles 72 estavam indo em nome de Jesus, nos lugares que o próprio Senhor deveria estar. Então a responsabilidade que eles tiveram e a responsabilidade que nós temos é muito grande, irmãos, porque o Senhor nos chama para ir onde Ele próprio deveria ir. E aí nós devemos pensar: onde o Senhor tem me enviado? Onde o Senhor quer que eu vá? E Ele vai te enviar nos lugares que Ele deveria ir e para as pessoas que Ele deveria ir. E esse é o nosso grande chamado de missionários, de enviados pelo Senhor para fazer a sua vontade. E diante daquelas pessoas, Jesus dizia: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da messe que mande trabalhadores. Aqui também está contida uma grande verdade. Existe um grande campo de evangelização no mundo, mas são poucas pessoas
que dão o seu sim para evangelizar. Nós já meditamos isso há algum tempo atrás, mas vale a pena atualizar porque muitos não ouviram. A verdade, meus irmãos, é que existe uma grande diferença daqueles que já ouviram falar de Jesus e daqueles que têm experimentado o amor de Jesus. Por isso que algumas pessoas caem na ilusão de achar que todos já conhecem Jesus. Mas não, porque conhecer Jesus é estar com Ele, é experimentar o seu amor, não só de ouvir falar, mas de desejar experimentar, de desejar viver o que Ele tem preparado para cada um de nós. É por isso que as igrejas podem estar cheias, mas não existem muitos missionários. Não existem muitos que dão sim para evangelizar em casa, no local de trabalho, nos ambientes que vive. Não existem muitos que abraçam essa missão de serem enviados por Jesus aos lugares que o próprio Senhor deveria ir. Tem uma frase que nós usamos muito e que fala assim: Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com você. E essa é uma grande verdade. O Senhor preferiu contar com cada um de nós. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitos ainda estão atrás de Jesus, como naquele tempo, pelo pão que Ele multiplicava, por aquilo que de exterior as pessoas viam Ele fazer. Mas muitos não o amaram de verdade. Muitos não deram o seu sim para caminhar e para servi-lo de todo o coração. Mas aqueles que deram o seu sim foram enviados. E depois, a continuação do Evangelho vai dizer que eles voltaram felizes, porque em nome do Senhor, grandes coisas foram realizadas. E quando nós somos enviados, nós precisamos ter isso na mente e no coração. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou sendo enviado em nome de Jesus. E quando nós somos enviados em nome de Jesus, Ele nos capacita. Ele nos dá as armas necessárias, as armas espirituais para lutar, para combater todo o mal, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para evangelizar e para transmitir o seu amor. Mas Jesus, quando envia, Ele alerta aqueles 72. Primeiro, que eles não deveriam levar bolsa, nem sacola, nem sandálias. Isso significa que eles não deveriam ficar preocupados como que eles iriam alimentar, o que eles iriam vestir. Se Jesus estava os enviando, era o próprio Senhor que iria providenciar tudo o que eles precisam. E Jesus vai dizer para eles e dizer para nós também: confia em mim, sou eu que estou enviando. E Jesus vai além e Ele vai dizer: quando vocês chegarem numa casa, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aquelas pessoas forem de paz, a paz vai repousar sobre aquela casa. Mas se aquelas pessoas não forem de paz, a paz iria voltar para eles. A paz volta para nós. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não desanimem com aqueles que fecham as portas. Não fiquem tristes com aqueles que não receberem vocês. Porque a própria palavra fala: quem não recebe a um enviado está negando receber o próprio Jesus. Então, quando aquela pessoa não receber a paz, a bênção, vai voltar para a gente, vai voltar para mim, vai voltar para você. E a nossa missão é essa, é ir em nome do Senhor. E no caminho, o Senhor vai providenciar todas as coisas. E quando Jesus envia aqueles 72, dá para eles a autoridade de curar, de libertar. Dá para eles a autoridade de usar o poder do seu nome e para proclamar ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Meus irmãos, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos assim: venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus
é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo para o Pai que nós estamos dispostos a aceitar Jesus na nossa vida, estamos dispostos a deixar que Jesus reine na nossa vida. Então, o que Jesus pedia para anunciar é o que Ele pede para que nós possamos continuar anunciando. O reino de Deus está próximo de vós. Jesus está próximo de você. E Ele quer uma oportunidade, não somente para ficar próximo. Ele quer uma oportunidade para entrar no seu coração, para mudar a história da sua vida. E aqueles discípulos anunciaram, e com certeza, muitos receberam, outros rejeitaram, milagres aconteceram, e o nome de Jesus foi proclamado, e muitos abriram o coração para receber nas suas vidas, nas suas famílias, o reino de Deus. O reino de Deus é perfeito, o reino de Deus é santo, e quando nós recebemos Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nós estamos dizendo para Ele que nós aceitamos o seu governo, que nós aceitamos livremente que Ele possa governar, que Ele possa dirigir a nossa vida. Eu falei com vocês no início dessa diferença de ouvir falar e conhecer. As pessoas só vão conhecer Jesus quando nós tivermos a coragem de ir em nome do Senhor ao encontro dessas pessoas, testemunhando, evangelizando, falando, proclamando as maravilhas do Senhor, a obra que o Senhor tem feito em cada um de nós. É para isso que serve o nosso testemunho, para que aqueles que ouviram falar de Jesus possam dar um próximo passo. Eu não somente quero ouvir falar, eu quero conhecer o Senhor, eu quero estar com Ele, eu quero experimentar o seu amor, eu quero viver para Ele, por Ele e na sua presença. E eu gosto muito de citar também o exemplo de Jó. Se você puder depois leia. E Jó, ele teve uma batalha muito grande porque Satanás, ele tocou em tudo que Jó tinha. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu riqueza. Mas Deus não permitiu que Satanás tocasse na sua alma. E Jó, diante de todas as perdas, ele permaneceu fiel ao Senhor. E no final da história, ele vai dizer para o Senhor: antes eu te conhecia porque eu tinha ouvido falar do Senhor, mas hoje eu te conheço porque eu ando contigo. Isso é maravilhoso, irmãos. Andar com o Senhor, viver com Ele, experimentar o seu amor, deixar que Ele transforme a nossa vida, deixar que Ele nos faça novas criaturas. E é para isso que nós somos enviados. É para isso que o Senhor conta com cada um de nós. Por isso Ele escolheu os 12. Por isso depois Ele chamou esses 72. Mas o chamado não parou por aí. O Senhor continua chamando. O Senhor continua contando com cada um de nós. E nós, cristãos, batizados, católicos, deveríamos ter o maior orgulho e a maior alegria no nosso coração de saber que aquele que poderia fazer tudo sozinho, que é o Senhor de todas as coisas, Ele preferiu contar conosco. Porque o Senhor sabe que todas as vezes que nós fazemos algo em seu nome, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos realizados. Eu me sinto assim, irmãos. Todas as vezes e todos os dias que eu estou preparando essa pregação, eu me sinto valorizado. Eu me sinto útil para Deus. Todas as vezes que eu estou servindo o Senhor, meu coração se alegra por saber que Ele conta comigo, um pobre miserável, que não é merecedor, mas que Ele, por graça e por amor, me chamou para servi-lo. E Ele te chama também. O catecismo da nossa igreja, muito rico, nos fala da participação dos leigos e vai nos dizer assim: participação dos leigos. O povo santo de Deus
participa também da função profética de Cristo. Isso se verifica de modo particular pelo sentido sobrenatural da fé, que é de todo o povo, leigos e hierarquia, apegando-se a uma fé sempre transmitida aos santos e aprofundada a compreensão da mesma, tornando-se testemunha de Cristo no meio desse mundo. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é tarefa de cada pregador e até de cada crente. Os leigos exercem a sua missão profética também pela evangelização, isso é, o anúncio de Cristo, feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, essa evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar, pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Esse apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja ao descrente, seja ao fiel. Finalizo com essas palavras do catecismo e te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós cantamos muito uma canção que diz: aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso negar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E hoje eu te peço, Senhor, que não tenhamos essa canção somente nos lábios, mas principalmente que a tenhamos no coração, que possamos dar o nosso sim para o Senhor, que possa através dessa pregação se levantar muitos operários para a messe, se levantar, Senhor, homens e mulheres dispostos a te servir, homens e mulheres que não tenham medo de abrir mão das coisas do mundo para dar o seu sim ao Senhor. Então, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, desperte em nós essa vocação, desperte em nós essa sede de proclamar, de testemunhar sua palavra onde nós estivermos, e que pela força do Espírito Santo nós possamos seguir firmes com a certeza que nós não anunciamos a nós mesmos, mas que nós estamos indo em seu nome aonde o Senhor deveria ir. E que possamos ter a certeza, Senhor, que nós estamos indo em seu nome para proclamar a cura, a libertação, para anunciar o seu reino, para anunciar o seu amor, para levar vida onde há morte, para levar alegria onde há tristeza, para levar luz onde há trevas, e para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o seu amor, de experimentar o seu amor e de serem instrumentos da sua paz. Senhor, que essa palavra de hoje e que essa oração possa produzir frutos de conversão na vida daqueles que ouvirem e receberem no coração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.